Prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como você está? Desejo que o Senhor esteja nas suas decisões. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. Sempre neste horário, para falar das Escrituras Sagradas de forma objetiva, nítida e sem arrodeio. Agradeço pela sua audiência, pela sua amizade e mantenhamos nossa parceria de orações. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos estimular a ler a Bíblia todos os dias e que seja uma leitura, meu irmão, sequencial, sistemática, criteriosa. Vamos acabar com esta ideia equivocada e ilusória de que é possível entender um livro sem ler ou lendo partes. Vamos ler a Bíblia completa, pelo menos uma vez por ano, para a gente entender o conteúdo panorâmico e os seus detalhes que são enriquecedores, não é? Hoje comentarei o capítulo 5 de Gênesis. Este capítulo apresenta a genealogia de Sete, que é a genealogia piedosa de Adão. Observe, os homens viviam centenas de anos, não é assim que se diz? Adão viveu 930, Matusalém, o que mais viveu, o Senhor agraciou-lhe com 969 anos. Agora, por que tanto tempo? Os anos tinham a mesma quantidade de dias? Olha, meu irmão, o assunto calendário é um pouco complexo, mas veja, no início das coisas, a contagem dos anos era feita por meio do ciclo lunar, é o chamado calendário oriental ou lunar. Passou o tempo, Moisés estabeleceu no calendário judaico, com coerência, o início dos meses no primeiro dia da lua nova, que é a fase da lua em que ela não reflete a luz do sol devido ao posicionamento dos astros. Depois ela vai crescendo, na verdade mudando de posição, por isso vai apresentando o reflexo da luz do sol, chega ao seu ápice de iluminação e começa então a desaparecer novamente. Este ciclo conta um mês. Mas aí ficaria um furo, não é? Uma vez que o ciclo completo da Lua fecha em torno de 29 dias e meio. E os meses do nosso calendário contêm 30 dias, 31 dias, não é assim? Veja, o calendário judaico contém 12 meses e o último mês é o mês de Adar. No entanto, a cada 3 anos, o ano ganha um mês suplementar, ficando assim com 13 meses a cada 3 anos. É o mês de Adar Sheni, uma espécie de compensação. Já o nosso calendário é baseado no giro da Terra em torno de si mesma, que é um dia, e no giro da Terra em torno do Sol, que é um ano. Como o giro em torno do Sol dura 365 dias mais 6 horas, a cada 4 anos a gente tem um ano com 366 dias, que é o ano bissexto. Este calendário é conhecido como ocidental, solar, gregoriano. Isso é homenagem ao Papa Gregório XIII, o homem que promulgou este calendário agora no século XVI. Sim, e aí, irmão Gilvan? Calminha, continuarei. Muitos biblistas atribuem 360 dias para os anos iniciais. Isso por meio de estudos para equilibrar os calendários, que não se resumem apenas nesses 2 calendários que falei. Assim, os homens eram bastante longevos mesmo. E uma das razões seria um controle direto de Deus para preservar as informações que Moisés disporia. Sabemos que as informações, meu irmão, no boca a boca, elas sofrem distorção. Não é assim? Veja, Noé, que viveu 950 anos,
teria mantido a narrativa que já havia sido passada pelos seus antecessores sem sofrer danos. Esta seria uma das razões. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24, nessa passagem a gente vê um dos registros que a gente sabe sobre o Enoque da linhagem piedosa de Sete. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, quando ele tinha apenas 365 anos. A expressão andou com Deus remete para o sentido de pensamento conjunto, sintonia nos ideais. Hebreus 11, 5 diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e que antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Fica claro que Deus o tomou numa intervenção sobrenatural, não é? Elias foi outro que não conheceu a morte física. Gênesis capítulo 5, do 30 ao 32, essa parte menciona outro Lameque, sendo este pai de Noé e da linhagem piedosa, reforçando, não é o Lameque que cometeu o duplo homicídio. O capítulo 5 fecha mencionando Noé e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ainda falaremos muito sobre Noé. Só em Gênesis ele é mencionado do final do capítulo 6 até o 10. Muitos cristãos, meu irmão, nutrem certo preconceito sobre genealogia, que contém muita no capítulo 5, não é? Mas escute bem, abra bem os ouvidos. Tudo que está na Bíblia é muito importante. Genealogia é o estudo das origens e das relações entre famílias. Essa palavra deriva do grego genos, né? Que quer dizer raça, e logos, que no sentido de genealogia remete para discurso, tratado. Algumas nações antigas, meu irmão, dão grande importância para a genealogia, especialmente os hebreus. Nenhuma nação foi tão cuidadosa em preservar sua genealogia como os hebreus. Apesar desse extremo cuidado, as constantes guerras e diásporas, que são as fugas para outras terras com o objetivo de sobrevivência, acabou se perdendo algumas tábuas genealógicas. Depois do cativeiro da Babilônia, devido à mistura de raças que ocorreu nesse período de pouco mais de 70 anos, as genealogias ganharam mais importância. Os judeus se esforçaram para manter a pureza da linhagem e só conseguiram devido à intervenção do Senhor, assim creio, tendo em vista o grande advento a acontecer, que era o nascimento do Messias. E este tinha que ser da linhagem de Judá e da família de Davi, como havia sido falado por Deus. Foi a partir daí, deste período, que as genealogias passaram a ter mais importância ainda, tanto civil como religiosa, pois somente através das genealogias se podia provar os direitos das famílias, que elas tinham direito às respectivas heranças, como também o registro veraz da descendência do Messias. Para você ver, os sacerdotes eles foram obrigados a apresentar a genealogia exata das suas famílias para só assim serem admitidos e exercer suas funções. A gente vê isso em Êxodo, Neemias, os livros que são pós-cativeiro. Quem não teve o cuidado de guardar o registro genealógico da sua família e contraiu casamento misturado com outras nações, foi banido do direito do exercício sacerdotal. Os mais zelosos tiveram o cuidado de guardar cópias de seus registros familiares, uma vez que os originais eles eram arquivados em Jerusalém, eram utilizados apenas para consulta. É importante, meu irmão, minha irmã, considerar que entre as pessoas citadas em algumas árvores genealógicas, preste atenção, existem alguns hiatos, que são espaços com omissões de nomes que não exerceram tanta influência no cenário histórico, civil ou religioso. Assim, você vai ver na Bíblia que em alguns períodos, que a cronologia marca 400, 500 anos ou até mais, a genealogia bíblica pode registrar apenas 3 ou 4 nomes, por exemplo. Nada, porém, meu irmão, que faça os registros genealógicos oficiais caírem no descrédito. Oremos então. Amado Senhor,
meu querido Pai que está no céu, obrigado por mais este programa Bíblia Sem Arrodeio. Ajuda este meu querido irmão, a esta minha querida irmã que está na audiência, a também permanecerem juntamente comigo de forma que sejamos sensíveis às Escrituras Sagradas e o Teu Espírito Santo continue nos ajudando. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.